tudo quanto deles. Com certeza, meu Pai. O texto está totalmente tomado pela graça e pela glória do Senhor. Eu encontrei alguém que, como você e eu, é uma história que se parece com a nossa, parece com a minha, parece com a sua história nessa noite. É um texto que queremos contar a respeito de um momento. Paulo está fazendo uma viagem e de repente o texto está dizendo que já faz alguns dias que não aparece nem o sol durante o dia e nem as estrelas durante a noite. Estamos falando de um período onde não havia GPS. A única maneira de se locomoverem, de saberem para onde estavam indo, era se tivesse sol durante o dia e as estrelas durante a noite. Se não tivesse sol e não tivesse as estrelas, era impossível saber a direção que eles estavam indo. E às vezes nós estamos seguindo assim. Pensamos que estamos indo para uma direção, mas não conseguimos ver o sol, não conseguimos ver as estrelas, porque a coisa parece que fechou, o tempo fechou diante de nós. Nós não conseguimos enxergar, não há mais uma perspectiva, não há mais uma esperança. E o maior milagre de Jesus nesses dias para a sua noiva, para a sua igreja, sabe qual é? Não é dar a ela um templo novo, não é dar a ela um púlpito de móvel revestido com frigobar, não é nada disso. O maior milagre do meu Jesus nesses dias para a sua igreja é devolver a esperança que foi roubada. Glória a Deus. É devolver a esperança para a igreja, porque a igreja perdeu a sua identidade. Meu Deus. A igreja perdeu o RG. Se você não tem o seu RG, você não prova quem é você. Nós não sabemos mais quem somos, para onde vamos, estamos sem direção, sabe por quê? Esquecemos de entender que por cima da tempestade tem alguém. Não nos lembramos mais que por sob o temporal há um Deus que está olhando para nós, está esperando a nossa reação. Está esperando que nós, no meio da crise, no meio da dificuldade, eu e você tenhamos coragem de nos levantar e dizer: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a palavra de Deus, eu escolho ter um compromisso com Deus. A história diz que não havia sol, não havia estrelas. E para complicar, como você diz muitas vezes na sua vida: pastor, está ruim demais, não há nada que está ruim que não possa piorar. Sabe o que aconteceu? A história diz que havendo dias que não havia sol, não havia estrelas. O versículo 20 diz que caindo sobre nós uma grande tempestade. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Meu Deus. Por que Deus permite isso às vezes? É para mexer com a sua história. É só para ver se você reage. É só para ver se você destrava. É só para ver se você tira o gesso das mãos, o gesso do pé. É só para ver se você tira esse nó que colocaram na sua garganta, para ver se você tem coragem de adorar aquele que vive para sempre. Porque nós somos chamados para isso nesses dias. Que palavras podemos dizer, pastor Ivaldo, se não dizer: eu agradeço a Deus? Se não dizer assim: Ebenezer, até aqui o Senhor tem ajudado, tem sustentado. Porque não é homens que sustentam uma obra como essa, não é homens, pastor, mas são os dízimos e as ofertas. Os dízimos e as ofertas vão ajudar a manter o funcionamento desse lugar, mas somente as orações darão vida para a igreja. Aleluia. Somente as orações vão fazer com que Deus interfira e comece a se manifestar no meio da igreja. É por isso que Deus não se vende, Deus não se negocia. Deus quer muito mais do que você está pensando. Aleluia. Deus quer ser o seu amigo, quer ser o seu maior amigo dessa noite. Deus quer revelar segredos a você que não revelou a ninguém. Existem sonhos, projetos que estão engavetados, estão enterrados. Há livros a serem escritos aqui, pastor. Há CDs a serem gravados. Há congressos a serem ministrados. Você está assustado olhando por quê? São dias de absurdo de Deus, pastor. Essa é a palavra. Eu profetizo que esses dias de festa são dias que Deus vai fazer um absurdo nesse lugar. Deus vai pegar aquele que não é e colocar ele à frente. Deus vai fazer um rebuliço. Eu não sei o que Deus está planejando ou o que Deus desenhou para esses dias, mas Deus vai provar para você que Ele é Deus na sua vida. Ele é Deus que vai à frente. Ele é Deus que abate os inimigos na força da sua palavra. Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. A tempestade veio e ainda assim não conseguiu tirar aquilo que estava dentro dele. Eu tentei entender e compreender por que Paulo, nos versículos 23 e 24, narra que ele, no meio daquela confusão toda, Paulo resolve se levantar e dar um grito no meio da dificuldade. E Paulo diz: calma, gente, calma. O meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, já deu uma palavra para mim. Diz que ninguém vai ficar no meio do caminho. Pastor, ninguém fica no meio do caminho. Aqueles que estão envolvidos com a obra do Senhor. Pode machucar, pode ralar, pode raspar, mas ninguém sai do projeto que Deus tem colocado. Eu quero dizer para você nessa noite: para sonhar o sonho de Deus, querido, não espere uma multidão sonhar com você, não. No começo do meu ministério, pastor, vi uma multidão, não dava um monte de gente. E tinha gente para todo lado, dele voando, os anos foi passando e foi começando, foi embora aqui.
outro foi embora aqui, outro foi embora aqui. Hoje é eu, minha esposa e minha filha que estão ali. Aleluia, Jesus. E eu vou para cada lugar que você não faz ideia, você não tem noção. Mas é o que Deus preparou. Glória a Deus. Sonhar os sonhos de Deus é só para uma meia dúzia. É só para as parteiras hebreias que Deus fala assim: não mata o sonho dele, não mata não. E Deus coloca as pessoas certas do seu lado. Você pode pensar assim: nossa, mas é só uma pessoa que vem comigo, é só dois, é só um querido, mas é exatamente o número exato que Deus preparou para fazer o seu milagre nascer. Pega essa palavra para você nessa noite. Porque há pessoas que ficam esperando, pastor, quando vier mais gente eu vou. Quando todo mundo se levantar eu vou, que nada. Deus quer que você crie coragem e levante. Glória a Deus. Paulo se Aleluia. levanta no meio de todo mundo sozinho e diz: calma, gente, o meu Deus vai mudar a história. Eu tentei entender o que havia acontecido com ele. E a história que eu vou te contar está em Atos capítulo de número 9. Está preparado? Sim. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: aperta os cintos. Perto sim, perto Nós vamos decolar agora. Perto sim, tem. Eu tentei entender o que tinha acontecido com ele, para que nem uma dificuldade como essa, está navegando, não tem direção, o navio está se desfazendo, e ainda assim, ele bateu no peito e disse assim: eu sei que meu Deus vai mudar essa história. O que aconteceu com ele? Que encontro ele teve? A Bíblia Sagrada diz e chama ele de o advogado. Em outros lugares a Bíblia chama ele de a brilhante estrela da manhã. Ele é chamado de o príncipe da paz. Mas em Marcos capítulo 6 e no versículo 3, ele é chamado de um carpinteiro. Eu tentei entender o que aconteceu com Paulo. O Espírito Santo disse para mim: é exatamente o que Jesus continua a fazer com a sua igreja. Jesus é o carpinteiro. Essa igreja nesses dias, pastor Nivaldo, se transformou na carpintaria do Senhor Emanuel. Esse lugar aqui será uma sala de preparação. Você já viu como trabalha um carpinteiro? Como ele pega uma madeira bruta e ele faz, e as pessoas olham para ele e falam assim: isso aqui não tem forma nenhuma, não tem nada, não se parece com nada. O carpinteiro pega, põe ela sobre a sua mesa, dá uma olhadinha para ela, a gente não vê, mas ele já consegue ver lá do lado de lá. Ele já consegue ver aquilo trabalhado, preparado, tirando algumas lascas. E eu tentei entender o que foi que aconteceu. Sabe o que houve? Paulo teve um encontro com um carpinteiro chamado Jesus. Você conhece? Sim. Já ouviu falar dele?